aí vamos discutir tudo de novo. Então são instituições políticas simplesmente maravilhosas. E aí, da nossa parte, qual é o lugar do direito aí dentro? Né? Qual é a dimensão do direito? Porque nós, na nossa formação, temos o vesgo de achar que a totalidade é um direito. Né? Realmente, formalmente e tecnicamente, o direito é uma totalidade, mas ele está dentro de uma complexidade. Então, a falha das instituições, ou seja, o vesgo paradigmático das instituições é que nos dá essa soberba, né? Na psicanálise tem uma palavra assim que define bem, mas me falta agora, de você achar que pode tudo, né? E na verdade é um engano, é exatamente uma loucura pessoal. Então, a pesquisa do latim, das fontes jurídicas, são vitais, né, nessa formação, ou seja, nessa virada de conseguir que os jovens estejam à altura dos desafios odiernos e dos desafios do futuro. Porque nós precisamos resgatar as nossas fontes e não ficar andando de carroça e atirando obuses contra a luva, né, que não nos leva a nada, uma segurança jurídica de fachada, né, que na verdade não existe, é um teatro para como se fosse uma não vou adjetivar porque às vezes a gente pode ir além, né, do que quer dizer, mas enfim, um engano, né, um engodo, uma loucura, né, enquanto a verdadeira riqueza social tem apropriação com essas instituições superadas, né? O Maquiavel disse, se você quiser pregar, defender o aperfeiçoamento da sociedade e do mundo, você vai conseguir no máximo a ruína sua, porque os maus são muitos, e como está bom para os maus, né? Então a gente tem que ter sempre essa dimensão, né? Nosso investimento aqui é na sua formação, né? E isso é a nossa área que ninguém vai viver dele. Então nós queremos a melhor formação para o nosso aluno e cada um se posiciona da maneira que entender correta perante o mundo. Então esse resgate das fontes jurídicas, ela nos remete obrigatoriamente à recuperação de alguns instrumentos propedêuticos, e um deles é a recuperação da língua latina, o resgate dela. Quando eu iniciei o meu curso de Direito, Direito Romano era uma cadeira com a mesma carga horária das demais disciplinas, que durava um semestre inteiro. Desculpe, um ano inteiro. Então era um ano inteiro de Direito Romano. Naquela época eu me lembro que eu fiz concurso também de vestibular, um curso de letras, e fui aprovado e fiz letras 6 meses, até me decidi pelo direito, porque havia coincidência de horários. E aí eu fiz prova de latim no curso de letras, né? E parece que ali tudo era despedida, né? Eu acho assim que um dos maiores crimes contra a nossa formação foi tirar o estudo do latim, do grego. Então nós temos um jurista que não está à altura do jurista europeu nos grandes eventos, porque eles detêm conhecimentos que nós não temos, porque tiramos da formação, né? Então essa subserviência que o Brasil prestou ao mundo num determinado momento, isso tem efeitos catastróficos para nós, porque nós nos empolgamos, né, com determinados compromissos de um país dentro daquele contexto, e abrimos mão de ter uma formação de um jurista lúcido, crítico, bem formado, né?
eu tenho muito medo das expressões da modernidade, porque elas têm um sentido para a modernidade, e aí, às vezes, quando a gente fala crítico, não é nesse sentido de ficar criticando, né? Criticar por criticar, né? Mas é ter como jurista o descortino, a capacidade de equacionar e moldar para cada caso concreto a verdadeira solução. Vou dar um exemplo rapidamente. Por exemplo, não vi ainda nenhum município do país ter um plano diretor decente na forma como manda a Constituição e as normas infraconstitucionais pertinentes. Que falta cultura jurídica e, principalmente, né, nós vamos ter o caso de Florianópolis, milhares de inimigos, né, mas, na verdade, não é o enfoque está equivocado, porque um plano diretor é a favor de todos, é para o empresário ganhar dinheiro, é para a população ter um melhor transporte, uma melhor qualidade de vida, fazendo com que o capital investido, que sempre é bem-vindo, ele reverta para todos e não para uma atividade predatória, decidida em gabinetes fechados e com a falsa segurança jurídica. É perfeitamente possível ser rico numa sociedade em que todos são mais felizes, em que todos têm uma qualidade de vida melhor. A não implantação, vou usar essa palavra por falta de conhecimento técnico, desse estaleiro aqui em Biguaçu, né, para mim foi melancólico, que foi o maior atestado de incompetência jurídica, né, brasileira. Nós não temos os instrumentos jurídicos para discutir um problema dessa envergadura. Porque, na verdade, é o direito construído, ou seja, é construir o direito, é reunir todos os interesses, todos, inclusive os extrapatrimoniais, né, e conseguir ter uma discussão madura como sociedade para ver se ali é o lugar ou se é aquele o modelo ou é em outro lugar, enfim, só numa... eu tenho certeza que se chegaria a uma solução muito melhor do que a pobreza, a amputação do investimento a que se chegou. E que se tivesse executado na forma como foi proposta, talvez fosse muito pior. E exatamente o que faltou, faltou aquilo que o Romano sabia fazer, que era, num problema que desafia o crescimento e a grandeza e o desenvolvimento, ele tem a solução adequada, para sair muito maior do que entrou no problema. É isso que nos falta. E é isso que nos falta, formação. E aí você vai me perguntar, sim, professor, mas o que isso tem a ver com o latim? Né? Tem a ver que todas as traduções com as quais você está se formando, todas elas são falsas. É extraordinário dizer isso, é preciso ter coragem para dizer isso. Eu acho que eu já andei um pouco para ter o suficiente para fazer uma afirmação dessa, desde que eu faça a minha explicação. Né? Porque o que nós queremos? Que você pegue um texto das fontes romanas e você tenha a tradução em português, em espanhol, em francês, a formação que você tem, para que aí você tenha rudimentos de latim e consiga entender o espírito da língua. E mais do que isso, você tem o contexto histórico, você tem o contexto social, você tem o contexto do tempo, que é isso que a tradução desonera. Então, por exemplo, eu estou lendo o Tito Livre e vejo o Tito Livre falar em Estado toda hora, mas na época do Tito Livre não existia Estado. Né? Com certeza ali era outra palavra que foi traduzida pela modernidade. Estava ali res publica, ou estava civitas, né? Era outra expressão que estava ali e que o meu tradutor tinha que ter me explicado. Porque se eu não tenho uma formação, eu vou acreditar que o mundo sempre foi igual. E que o Estado, uma vez eu vi um professor dizer em sala de aula que o Estado existe desde Adão e Eva. Né? E que entre Adão e Eva, na postura, no relacionamento entre os dois, já estava o Estado. Eu achei que era um Estado assim, civil, não estável, né? Talvez, né? Mas não o Estado político como ele estava significando realmente. Então a gente convive com a mentira
com a loucura, como dizia o Erasmo de Rotterdam, todo dia. E formamos, como diz Nietzsche, o nosso dia a dia numa loucura que é uma mistura de mentira e de verdade, né? Ou seja, numa metafísica louca, né? Que faz com que a gente tome atitudes que quem estivesse vendo de longe ia achar extremamente ridículo, né? Você vê uma pessoa brincando sozinha dentro do seu quarto, às vezes você vê pela janela e está lutando boxe sozinho, né? Então é mais ou menos isso. Nós víssemos a nós mesmos, né? Na sociedade, como nós exercemos os nossos papéis, nós veríamos assim um quadro muito bizarro, né? Ou seja, os nossos valores, a nossa maneira de nos reproduzir, né? Ela é muito complexa e muito complicada. Então, o latim ele é a língua que você precisa ter um rudimento dela para uma operação de desmitificação, ou seja, de recuperação dos contextos. Por quê? Porque hoje a nossa Constituição diz que o Brasil é uma república participativa. Então isso significa dizer que uma parte das nossas competências, dos nossos bens jurídicos, eles são participativos. E aí ele tem que ter procedimento próprio, que não é... A lei do plano diretor não é uma lei representativa, ela é uma lei participativa, mas ela tem sido gerada e aplicada como representativa, ou seja, é um verdadeiro golpe de Estado, né? E isso você come com farinha justamente por não ter uma noção de como era a antiguidade, para você poder projetar a partir disso o nosso futuro num novo momento da história, né? Então, o objetivo é ter um curso de direito romano diferenciado, e não o dos manuais, né? Então, agora, inclusive, no doutorado, na terça-feira passada, estava dando aula, uma amiga perguntou, então, qual era o manual de direito romano que eu recomendava? Ele disse, e dos filósofos, quais? Dos filósofos, nenhum, né? Porque o caso do Nietzsche, que disse, né? Ao contrário, eles te desviam, né? Porque disse, a verdade não é uma verdade metafísica, a verdade de certos filósofos é como se fosse uma república representativa, quer dizer, ele te baixa a lei e você executa. Agora ele diz, não, a verdade é coletiva. A verdade é coletiva quando você participa da realidade e você mesmo constrói aquilo que é bom para todos. Essa é a verdade, né? E não a verdade metafísica. Ou seja, então a gente começa a questionar aspectos do nosso dia a dia de uma forma diferente. Então, que direito romano é esse? Né? Sim, é um direito romano, como também dizia um aluno meu do doutorado, é professor, ele dizia assim, o direito romano morreu. Já era, não tenho que discutir direito romano, vamos tratar, né? Então, essa abertura assim, da discussão é muito interessante, né? Então, tem que respeitar uma afirmação dessa, porque tem um cunho de verdade. Evidentemente que o direito morreu, né? Mas o direito romano, ele tem uma dimensão no plano do método da formação que é imortal, né? Então, ele está certo, morreu, fiquei sabendo, o Cícero também, pelo que me consta, né? Foi assassinado, morreu, né? Mas eu leio Cícero e preciso, para ter uma formação republicana, né? Eu sou obrigado a saber o que ele disse, né? Então, em termos de método, como que eu vou resgatar e abrir a cabeça do curso de uma maneira geral, né? Para receber novos conteúdos, né? Receber os conteúdos sob um novo prisma, né? E que não aquele que vem sendo passado assim pelos manuais e que nos leva a consolidar instituições que estão falidas, né? Então, um novo estudo do direito romano. Como, então? O nosso investimento imediato, aulas de latim. Então, já vamos, há muitos semestres que eu tenho dado uma aula